Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Pastor Fábio Passos aqui para trazer uma meditação para falarmos hoje, no dia 17/4, falarmos sobre esse período pascual que nós aqui acabamos celebrando mais e mais, a todas as famílias diante desse propósito. Um propósito, para muitos um propósito errado, para outros um propósito certo, para muitos um entendimento que a Páscoa simplesmente significa chocolates, e para outros o verdadeiro sentido da Páscoa que nós vamos estar falando agora. Então, nós sabemos, por exemplo, que nós vivemos em dispensações. A primeira dispensações que nós temos aqui é uma dispensação da inocência, onde Adão e Eva era um período de inocência, onde eles falavam face a face com o próprio Deus, que na virada do dia descia e falava com eles. Deus entregou a chave do governo nas mãos de Adão e Eva para que eles pudessem prosperar, governar e dominar sobre essa terra. Não havendo isso, decidiram então desobedecer ao Senhor e terminaram um processo, uma dispensação da inocência e entrando então numa dispensação da consciência em Noé e a sua família, que por 120 anos ficaram pregando a palavra e dizendo para que pudesse se arrepender, porque um dilúvio estava vindo enquanto ele criava a arca. Não havendo arrependimento, Deus então tem a misericórdia e salva a família de Noé para dar continuidade então aos homens aqui na terra. Com isso, nós entendemos um outro processo, A população cresce novamente e eles agora querem chegar até o céu através de uma escada, a famosa Torre de Babel que é criada. Deus mais uma vez estabelece a sua misericórdia e simplesmente acaba com isso, com uma confusão de línguas. Sim, todos aquele povo falavam uma língua apenas, mas com tudo isso que aconteceu, agora você consegue entender que houve mudanças de línguas e eles não se entenderam mais e tiveram que parar com esse propósito de criar uma escada até os céus. Bom, passando isso, nós começamos a entrar num período patriarcal. E esse período patriarcal vem de Abraão, Isaque e Jacó. Deus acha graça na vida de Abraão, um homem que no meio de uma parentela cheio de postes de ídolos, esse homem agora tinha uma fé. E essa fé o Senhor disse para ele: saia da sua parentela, saia da sua família e vá para um lugar aonde eu te mostrarei. E o mesmo sendo obediente sai e acaba sendo então considerado o pai da fé. Abraão gera Isaque e de Isaque gera Jacó. E de Jacó gera 12 filhos, aonde são consideradas as 12 tribos de Israel. Um dos seus filhos é José, que tem sonhos, que é adorável pelo seu pai, é amável pelo seu pai. Mas, no entanto, ele revela um sonho que ele teve. Todos os seus irmãos se curvando perante ele, e ele comenta isso, seus irmãos ficam irados e agora começam a planejar matá-los. Eles fazem o quê? Levam então a José para matá-los, mas acabam se arrependendo e os vendem. E sendo vendido, então José começa a perambular e automaticamente agora ele cai também na casa de Potifar. A mulher de Potifar, depois de um tempo, acaba querendo se deitar com José. E a palavra nos fala, por exemplo, que José era leal ao a pessoa que estava com o seu governo, ou seja, naquela época ele era um escravo. E diante disso, então, a mulher finge que tinha passado por um estupro e agora José é preso. E lá na cadeia, José tem agora conhecimento com pessoas, tem autoridade, sim, autoridade na cadeia. Como? Porque José governava mesmo no meio da cadeia. Ou seja, o seu chamado no meio de uma tribulação ainda estava acontecendo. Diante disso, o que acontece? José tem a revelação de sonhos, os sonhos de Faraó, os sonhos do copeiro do rei. E agora o copeiro do rei, no dia que Faraó tem um sonho e fica perturbado, é chamado a José então, que é elevado. Ele lá traduz esse sonho. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, que significava 7 anos de grande prosperidade no Egito e 7 anos de grande seco no Egito. Então, o faraó, não sabendo como agir, eleva então a José como governador do Egito. E sim, ele sai da cadeia e se torna agora governador do Egito. Diante de tudo isso, as maravilhas acontecem no Senhor, o povo se expande, José consegue agora, por 7 anos, estocar muito alimento e automaticamente ajudar muitas pessoas. E com isso, o Egito prosperou. Só que, no entanto, inclusive
os hebreus, né, foram para a terra do Egito por causa que a fome era muito grande. Passou-se os anos, José morre, o faraó é trocado, morre também, e vai passando e vai entrando. Os faraó começam a olhar toda aquela grande nação de hebreus e agora eles começam a decidir o seguinte: vamos escravizá-lo para que trabalhe para nós. E ali ficam por 400 anos escravizados. Então, olha só, com isso, Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem vem, então é elevado, é criado no meio dos mesmos e automaticamente é preparado. E quando chega o seu tempo, ele começa então a pedir que o faraó pudesse libertar a todos aqueles, os hebreus. Isso não acontecendo, veio sobre eles 10 pragas. E a última praga que veio seria a morte de todos os primogênitos. Então Deus fala aos hebreus para que pudesse pegar um cordeiro macho de até mesmo 1 ano e que pudesse estar ali sem manchas e que eles fossem então sacrificados e passasse então o sangue nos umbrais das portas. Com isso, sabe o que estava acontecendo? Os umbrais das portas estavam ali protegendo para que o anjo da morte que viesse ali sobre todos aquele povo não passasse então aos filhos dos hebreus. E foi isso que aconteceu para a libertação de toda uma nação que estava escravizada. Bom, gente, nós entendemos que esse processo, esse período que aconteceu, na verdade, são sombras de tudo aquilo que viria pela frente. Né? Naquele tempo, então, foi utilizado um cordeiro, mas a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus é a oferta, o sacrifício perfeito. Então Jesus veio sim como um cordeiro, se entregou por nós para a nossa libertação. Da mesma maneira em que o Senhor usou o cordeiro, simbolizando aonde passavam os umbrais nas portas, o sangue do cordeiro, para que nada viesse a acontecer àquele povo hebreu, da mesma maneira Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós pudéssemos agora não estarmos debaixo do governo do Deus dessa era, mas sim estivéssemos na condição de filhos, de após nós confessarmos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, Romanos capítulo 9, 10, versículo 9 e 10, após isso nós fomos selados com o Espírito Santo, vivificado no nível do Espírito no qual nós estávamos mortos e agora também nos tornarmos justiça e santos perante o Senhor. Que alegria imensa, que favor maravilhoso que o Senhor trouxe para nós. Ou seja, Jesus, o sacrifício perfeito que veio para nós nos salvar definitivamente. Ou seja, o sacrifício de Jesus não é em vão. A Páscoa do Senhor não é em vão. Sabe por quê? Porque da mesma maneira Jesus, em João capítulo 11, ele foi lá para fazer o quê? Para ressuscitar a Lázaro que estava morto. Porém, Lázaro, posteriormente, voltou a morrer. Jesus não. Jesus se entregou na cruz, se fez pecado, se fez maldição na cruz e desceu até o inferno, tomou a chave da vida e da morte e agora voltou. E não só voltou, mas perambulou sobre a terra por 40 dias, comendo, vivenciando, mostrando a marca nas suas mãos dos cravos. Por quê? Porque todo o seu sacrifício foi perfeito e aceito pelo Senhor nosso Pai. Então, diante disso, ele foi e enviou o Consolador para que estivesse agora habitando dentro de nós, o doce e amável Espírito Santo, para que nós pudéssemos agora, após confessarmos o seu nome, não termos mais os nossos olhos cegados com o Deus dessa era, mas sim estarmos agora com os olhos iluminados no Senhor. Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício perfeito que aconteceu, a oferta perfeita, o cordeiro perfeito. E digo mais, Jesus é muito mais do que um chocolate. Ele vive, ele não está morto, ele foi para estar sentado à destra do Pai e ele vive e não só vive, mas enviou o doce e amável Espírito Santo para habitar dentro de nós e nos tornarmos uma nova criatura com a sua natureza. Entenda, amados, que Jesus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, mas a palavra fala que ele voltará ainda para vir nos buscar definitivamente. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no Senhor. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que alegria, amados! Para o quê? Para um tempo, no primeiro princípio, de sermos movidos pela uma eternidade. Por um milênio,
1000 anos estarmos juntos com o Senhor e posteriormente, após tudo acontecer, após Satanás ser legitimamente ser lançado no Guiena, num lago de fogo e enxofre eternamente, nós entenderemos então que nós vamos estar vivendo com o Senhor por toda a eternidade. Jesus é o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, o cordeiro perfeito, e a Páscoa é muito mais do que um chocolate. Um shalom, um beijo no seu coração e espero que você possa entender o verdadeiro sentido pascual. Um forte abraço e um shalom no Senhor.